Olá, gente. Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Ítalo e junto com a Evelyn a gente vai fazer o grupo dos monitores aí que vai acompanhar vocês durante esse semestre. Um semestre que vai ser bastante difícil para todos nós, né? Mas que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos começando aqui a monitoria. A gente vai abordar um pouco hoje sobre lesões fundamentais, um tema que é bastante importante da gente debater, tanto para ampliar um pouco a visão de vocês em relação à clínica de estomatologia, porque na clínica de estomatologia vocês vão bater de frente com diversos tipos de lesões que até então vocês só tinham visto nos livros, certo? E que se a gente não tiver um certo controle em relação à nomenclatura dessas lesões, a gente vai ter um pouco de dificuldade ao se comunicar entre os próprios alunos e os professores, certo? Então, agora a gente vai abordar um pouco sobre cada uma dessas lesões, tá? Espero que seja produtivo para todos nós e vai dar certo. Então, vamos lá. Primeiramente, gente, eu quero falar para vocês um pouco das características, certo, das lesões fundamentais. O conhecimento das lesões fundamentais, ele nos permite a diferenciar diversos tipos de patologias, que como eu falei para vocês, vocês vão bater de frente agora com muitas patologias que até então só tiveram vistos em livros, certo? E, Ítalo, para que é que eu tenho que saber sobre essas lesões fundamentais, essas nomenclaturas? Porque eu sabendo e tendo conhecimento básico das lesões fundamentais, eu vou conseguir fazer um melhor diagnóstico e vou facilitar a minha comunicação entre os profissionais, tanto entre professor e aluno, quanto entre os professores. Vocês vão ver que nas clínicas vocês vão observar os professores eles debatendo uma tal lesão, porque na estomatologia vocês vão ter esse cotidiano e vão ver que é realmente assim. Quanto mais pessoas você tiver ao seu lado debatendo sobre determinada lesão, mais fácil se dá o diagnóstico, certo? Nessa primeira imagenzinha aqui, gente, eu coloquei simplesmente duas imagens. No primeiro slide eu coloquei essas duas imagens para poder debater um pouco com vocês em relação a essas alterações, tá? São alterações que vocês já veem com muita frequência desde a patologia geral, tá? Essa primeira lesão aqui, em relação à nomenclatura, é uma lesão que possui uma superfície mais lisa, certo? Com a coloração eritematosa, tá? Mais avermelhada, que possui uma característica que é do tipo céssio, pelo menos aqui pela imagem, nós podemos observar que ela possui uma característica céssio. E tudo mais o que é céssio, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, tá? Já nessa outra lesão aqui, ó, a gente consegue observar uma lesão com superfície mais lobular e verrucosa, certo? Com coloração semelhante à mucosa, tá? E aparentemente com uma característica de ser pediculada, certo? Como eu disse a vocês, mais à frente a gente vai debater um pouco mais sobre isso. Mas vamos entrando aqui em relação às lesões fundamentais, tá? A primeira lesãozinha que eu quero falar para vocês é a mácula, tá, gente? A mácula, esse pontozinho enegrecido que vocês estão vendo aqui nessa região de lábio inferior, certo? Próximo ao ângulo bucal, tá? É considerado uma mácula. Mas, Ítalo, o que é mácula? Mácula é uma área focal de até 5 milímetros, tá? De mudança de cor e não é elevada ou deprimida, certo? Essas pigmentações, gente, elas podem ser tanto de origem endógena quanto exógena. As endógenas, elas são classificadas principalmente por alterações de pigmentação melânica ou vasculares, certo? Já as exógenas seriam aquelas ocasionadas por tais iatrogenias. A gente tem como principal exemplo disso a tatuagem por amálgama, onde a gente possui um material metálico, não é? Que se adentra dentro dos tecidos, que acaba mudando a coloração dos tecidos, certo? Então falamos um pouco de mácula, agora a gente vai falar um pouco sobre a mancha, certo? A mancha, gente, ela é bem parecido com a mácula, mas o que é que difere, Ítalo? É que a mancha ela vai ser uma área focal maior que 5 milímetros, certo? Que a gente tem alteração de cor, mas não possui nem elevação e nem é deprimida. Nessa imagenzinha aí, a gente consegue observar um melanoma oral, certo? Que seria uma neoplasia maligna de pigmentação, certo? Que possui um alto índice de mortalidade se não tratada de forma precoce, tá? E que possui um tratamento muito agressivo, certo? Então, por isso que a gente tem que
diagnosticar e buscar uma forma de tratamento mais adequada, o mais rápido possível, a fim de aumentar as expectativas de vida dos nossos pacientes, certo? Então, a mancha seria uma área focal de maior que 5 milímetros de mudança de cor, sem ser elevada ou deprimida, certo? Já em relação à placa, gente, a gente consegue observar aqui, ó, nessa mucosa jugal, que a gente tem um certo aumento de volume, não é? Uma superfície que continua plana. Aqui uma imagem bastante sugestiva de que seja uma hiperceratose, que seja uma produção exacerbada de queratose, que poderia ter sido ocasionada por traumas, ou pode ser também lesões potencialmente malignas, como é o caso da leucoplasia, ou lesões autoimunes, como é o caso do líquen plano, dentre outras lesões que possuem a característica esbranquiçada, certo? Mas a placa, a sua principal descrição é uma lesão ligeiramente elevada com a superfície plana, certo? Já em relação à pápula, gente, a gente consegue observar que, tanto nessa imagem aqui do lábio inferior, lábio superior, quanto da língua, borda lateral de língua, uma lesão que possui uma aparência sólida, elevada, a gente sabe que ela sai dos padrões de normalidade, tá? Menor que 5 milímetros de diâmetro. Então, a pápula seria uma lesão sólida, como a gente pode ver nessas duas imagens, elevada e menor que 5 milímetros de diâmetro, já? Diferentemente do nódulo, certo? Que o nódulo seria uma lesão sólida, certo? Elevada, com mais de 5 milímetros de diâmetro. Essa imagenzinha aqui, vocês já viram ela algumas vezes. Eu vou mostrar ela algumas vezes nos slides que dá para usar em muitos exemplos, tá? Que se trata de um granuloma piogênico na região de língua, certo? O granuloma piogênico, como todos nós já sabemos, é uma lesão altamente vascularizada, que acomete principalmente pacientes que possuem tártaro, que é cálculo dental, ou então pacientes gestantes devido às alterações hormonais, né? Que a gente pode ter ou não a regressão dessa lesão conforme passar o estágio de gravidez, certo? Que é bem característico de um nódulo, tá? Que seria uma lesão sólida, elevada, com mais de 5 milímetros de diâmetro, certo? Vamos passando. Em relação à vesícula, gente, a gente consegue observar nessa primeira imagem uma lesão bastante sugestiva de herpes labial, não é? Onde a gente possui essa coloração aqui mais transparente. E nessa segunda imagem aqui, ó, borda lateral de língua, uma lesão aqui com aspecto mais transparente, né? Menor que 5 milímetros de diâmetro, que já entra em característica de uma vesícula, certo? Então, a vesícula seria uma lesão que possui um conteúdo líquido, sendo menor que 5 milímetros de diâmetro, tá? Diferentemente da bolha, certo? A gente consegue ver nessa primeira imagenzinha uma mucocele que está mais adentrada sobre os tecidos, por isso que ela está com essa coloração aqui, ó, semelhante à mucosa. Quando a gente tem uma mucocele mais superficial, a gente possui mais uma coloração transparente, certo? Diferentemente dessa, que está com coloração semelhante à mucosa. E a gente tem nessa outra imagem, um rânula, que é a variante da mucocele, certo? Que acomete, na mucocele a gente tem um acometimento de glândulas salivares menores, e aqui na rânula a gente vai ter o rompimento e o extravasamento do ducto das glândulas salivares maiores, tanto a sublingual quanto a submandibular, certo? Uma bolha, a principal descrição dela, gente, seria uma lesão, certo? Que possui um conteúdo líquido, sendo maior que 5 milímetros de diâmetro, certo? Quando a gente estiver falando de lesões de glândulas salivares benignas, a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma dessas lesões, certo? Já em relação à pústula, gente, a pústula é nada mais nada menos do que uma bolha preenchida por um líquido purulento, certo? Vocês conseguem ver aqui, ó, nessa imagem, eu coloquei uma imagenzinha ilustrando aqui, certo? Mas nessa imagem a gente consegue observar de forma intraoral uma imagem bem sugestiva de abscesso periapical crônico, não é? Onde a gente está tendo aqui já uma drenagemzinha pode até ser uma drenagem já de uma fístula, certo? Onde a gente consegue observar a secreção purulenta, certo? Então a pústula, ela seria uma bolha preenchida por um líquido purulento, certo? Já em relação à erosão, gente, a erosão seria a perda da superfície epitelial, que pode ter sido ocasionada pelo rompimento de uma bolha ou vesícula, tá? Sem sensibilidade dolorosa. Nessa imagenzinha aqui, ó, a gente consegue observar um quadro chamado de glossite migratória benigna, ou, como é mais conhecida, língua geográfica, né? Que os pacientes eles reclamam de ardência e tal, xerostomia, boca seca e assim por diante, certo? Que geralmente vem acompanhada desse tipo de lesão,
né? Mas a erosão vai ser a perda da superfície epitelial, que pode ter sido ocasionada por uma bolha ou vesícula rompida, sem sensibilidade dolorosa, diferentemente da úlcera, certo? Onde a úlcera a gente vai ter a perda total da superfície epitelial, tá? Com exposição no tecido conjuntivo. É por isso que as úlceras, elas são bastante dolorosas para os pacientes, certo? Elas geralmente aparecem em época de estresse, né? Ou então quando os pacientes estão sob o uso de medicamentos que estão causando imunossupressão, certo? Que acaba ocasionando esses quadros que são bastante dolorosos para os pacientes, certo? Na maioria dos casos, a gente possui um corticoide tópico que age muito bem sobre esse tipo de lesão, que seria o Oncilon, que acaba trazendo a tranquilidade para os pacientes em relação à sintomatologia dolorosa, certo? Um alívio doloroso. Em relação à pseudomembrana, gente, como principal exemplo disso, a gente tem a candidíase pseudomembranosa, certo? A pseudomembrana, ela seria resultado de uma descamação epitelial e deposição de micro-organismos, certo? A gente tem como principal exemplo disso, como eu já falei, a candidíase pseudomembranosa, que é ocasionada pelo fungo da Candida albicans, que está presente principalmente em pacientes imunossuprimidos ou pacientes que fazem uso de prótese total, que não fazem a higienização de forma correta, certo? Acaba contribuindo para o aparecimento desse tipo de lesão. Já a crosta a gente vê com muita a gente não vê com muita frequência na cavidade oral, certo? Mais nessa região aqui de lábio, tanto superior quanto inferior, mas quando a gente possui um corte na pele, a gente consegue ver, né, uma crostazinha aparecendo, que significa que a gente está ali na última fase ali da cicatrização, certo? E contribui para a cicatrização tecidual. Em relação à descrição da lesão, gente, é bastante importante, tá, a gente poder falar sobre isso. Por quê? Porque o acompanhamento das lesões que a gente vai pegar na clínica de estomatologia é bastante importante. Mas por que, Ítalo? Para a gente ver se aquela lesão ela aumentou de tamanho, se diminuiu de tamanho, são coisas que contribuem bastante para o andamento do meu plano de tratamento dos pacientes, certo? E, Ítalo, como é que eu vou conseguir medir o tamanho de tal lesão no paciente? Vou pegar uma régua? Não. Existem métodos que a gente utiliza que podem facilitar a medir, né, o tamanho dessas lesões. E qual é o mais comum, Ítalo? É o do dedão. Ó, um amigo meu me disse, os professores também falam que a minha unha do dedão ela tem um total de 15 milímetros. Isso dá um total de 1,5 cm. Já meu dedo por completo, ele teria um total de 2 centímetros. Isso daria 20 milímetros, certo? E a partir daí, eu consigo meio que observar, ter uma noção dimensional, certo? De qual o tamanho da minha lesão. E por isso que eu falo para vocês que é um fator que contribui bastante para me ajudar a descobrir o tamanho da minha lesão, certo? E assim identificar se aquela lesão está progredindo, regredindo, se ela está crescendo rapidamente ou se está estável ali, entendeu? E assim por diante. Em relação à coloração, gente, a gente tem diversos tipos de alterações, com diversos tipos de colorações. Enegrecida, que se trata de um melanoma oral, por exemplo. Arroxeadas, que se trata de lesões principalmente de glândulas salivares, onde a gente tem como principal hipótese aqui o carcinoma mucoepidermoide. Amarelada, que isso aqui já seria uma alteração no padrão de normalidade, que seriam os grânulos de Fordyce, certo? Que são glândulas sebáceas que não nasceram no local exato, sabe? Coloração branca avermelhada, onde a gente tem como principal exemplo a eritroleucoplasia, ou então a linha alba traumatizada, que acabou causando essa coloração mais avermelhada, certo? Essa coloração mais avermelhada, a gente tem como principal característica no granuloma piogênico, certo? Devido a ser uma alteração que é altamente vascularizada. Em relação à translucidez, a gente tem a mucocele, principalmente, certo? Devido à presença de muco nos tecidos superficiais. Esbranquiçada, que seria basicamente a leucoplasia, e semelhante à mucosa, que em casos de hiperplasia fibrosa inflamatória, fibroma traumático, essas doenças, certo? Em relação à superfície, a gente possui superfície do tipo lisa, que seria o caso dessa mucocele, verrucosa, que seria a leucoplasia, ulcerada, que já seriam as aftas, e que causa bastante incômodos para os pacientes, certo? Em relação à céssio pediculada, seria céssio, o aumento a gente vai ter a base maior do que o diâmetro da lesão, que é como vocês podem ver aqui ó, nessa primeira imagem, e pediculada já seria a base menor que o diâmetro da lesão, certo? São fatores que contribuem bastante para o meu tratamento, certo? Era só isso que eu queria passar para vocês, tá, gente? Espero que tenha ficado claro e vai dar tudo certo.
Eu sei que esse semestre vai ser meio corrido, mas tá tudo certo. Até a próxima.